É isso aí, pessoal. Vamos lá agora, sem enrolação. Joga na tela, vamos para o nosso resumo. É isso aí, núcleo parte 2. Tá? Nós falamos aí de várias situações do núcleo, mas entre elas a replicação, tradução e transcrição são, digamos assim, partes bem relevantes dessa aula, que é o quê? O que seria a replicação? A replicação, ela nada mais é do que as cópias que o DNA precisa fazer, né, para ele, para uma posterior divisão celular. Como assim, professor? Toda vez que o DNA ele precisa se replicar, é sinal que a célula vai se dividir. Ou ele tem lá seus motivos para essa replicação. Então, se a célula vai se dividir, tá? E ela precisa fazer cópias de tudo que ela tem dentro dela, o DNA vai fazer também o que a gente chama de replicação, né? Que é o quê? A produção de cópias do DNA, tá bom? Essa replicação acontece aonde? Acontece lá no núcleo. Lembra da situação? O DNA se abre, né? A DNA polimerase vem fazendo aquela fita complementar e depois esse DNA ele vai ser levado aí para outra célula, por exemplo, através do processo de mitose, né? Os mecanismos da mitose vão fazer com que essas cópias, né, que a cópia de DNA vá parar em outra célula, tá bom? Temos aí também a tradução, falamos da tradução. O que seria a tradução? A tradução é quando um DNA fabrica uma receita de uma determinada proteína, ou seja, o DNA ele vai se abrir e vai gerar um código. Esse código, ele que a gente chama de um código genético, que é um código que vai dar origem a uma determinada proteína, esse gene. O que vai acontecer? Ele vai funcionar como uma receita de uma proteína, entendeu? E quem vai fazer essa tradução é o ribossomo, ou seja, é o RNA ribossômico. Por quê? Porque é nos ribossomos que as proteínas são traduzidas aliás, os aminoácidos. Na verdade, o código genético, né, que veio lá do RNA mensageiro, ele vai ser transformado em proteína num processo chamado de tradução, onde os aminoácidos vão todos ser ligados para formar uma proteína. Mas quando o DNA precisa codificar uma determinada proteína, quando ele tem a necessidade da produção de uma determinada proteína, antes dele fazer essa tradução, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar fabricar um RNA. Esse RNA, ele é feito num processo chamado de transcrição, tá? Então, quando um DNA precisa de uma proteína nova, ele vai fazer a transcrição de um RNA. Esse RNA vai ser um RNA mensageiro, né? Ele vai pegar esse código, vai levar para onde? Para o RNA ribossômico, tá bom? Que vai fazer a tradução dessa mensagem, né, que foi feita aí, que foi passada para o RNA mensageiro através da transcrição, e o RNA transportador deixa eu apagar aqui. O RNA transportador vai providenciar os aminoácidos, ok? Mas, conceitualmente, a transcrição é o processo de fabricação, né, do RNA. E quem que faz isso? É o DNA. Ah, professor, o DNA, ele que fabrica o RNA? Exatamente. É a partir da necessidade do DNA é que o RNA vai ser transcrito, tá bom? Então, falamos aí replicação, falamos então sobre tradução também e falamos sobre transcrição. São três fatores muito importantes quando a gente fala aí de núcleo, né? Dos componentes nucleares, no caso, que é o material genético que está ali dentro, que é o que carrega todas as nossas informações, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade agora.
DNA, replicação, também transcrição e também o que nós vimos? Replicação, transcrição e tradução. Pronto, né? Estava me fugindo a memória aqui. Quando nós falamos sobre essas três características, não quer dizer, pessoal, que dentro do núcleo só ocorre esse tipo de processo, tá bom? Nós temos lá a mutação também, que ocorre no material genético, fica dentro do núcleo. Existem vários tipos de mutações, né? Ou pelo menos alguns tipos de mutações. Nós também falamos sobre as bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas, enfim. Existe uma série de situações que ocorrem dentro do núcleo, tá bom? Agora nós estamos dando ênfase a essas que a gente estudou durante a aula, tá bom? Joga na tela, vamos dar uma olhada aí na nossa atividade. Bom, o processo de síntese de proteínas, quando a gente chama síntese de proteína, pessoal, a gente está falando o quê? Vamos botar assim, fabricação. Fabricação de proteínas. É denominado de tradução, tá? Aquilo que a gente viu ainda há pouco na revisão. E se baseia na união de aminoácidos. Tudo isso aqui são importantes para o processo de fabricação de proteína, de síntese proteica, tá? A fim de se formar uma proteína. Por quê? Porque os aminoácidos é que formam as proteínas, tá bom? Qual tipo de RNA está envolvido nesse processo? Pessoal, eu falei isso, tá? Eu falei isso ainda há pouco na revisão. Eu fui bem enfático. Esse RNA aqui é o RNA responsável por fazer isso. E que, coincidentemente, é exatamente o que está perguntando a primeira questão aqui. Então tá, qual que é o RNA que está envolvido no processo de fabricação de proteína? Exatamente, né? Lembrando que nós temos RNA mensageiro, nós temos o RNA ribossômico e nós temos o RNA o quê? Transportador. São três tipos. Lembra? O mensageiro é formado lá dentro do núcleo, no processo chamado transcrição. Ele vai ser formado dentro do núcleo, tá? E ele vai seguir para o citoplasma. Lá no citoplasma, a gente vai ter quem? O RNA transportador, aliás, o RNA ribossômico e o transportador, tá bom? Porém, é um desses RNAs que não é o mensageiro. O mensageiro ele já fez a função dele, pegou a mensagem, tá? O transportador, ele vai transportar o quê? O que o transportador vai transportar? Ele vai transportar aminoácido, tá? E o RNA ribossômico vai fazer o processo que a gente chama de tradução. Tá? Então é o RNA ribossômico que vai realmente transformar aquela mensagem chegada no RNA mensageiro, ele que vai transformar ela em proteína de fato. Tá bom? Então qual o tipo de RNA está envolvido nesse processo, no caso da síntese de proteína? A. Apenas o RNA mensageiro e RNA transportador. B. Apenas RNA mensageiro e RNA ribossômico. Apenas RNA transportador e RNA ribossômico. D. RNA mensageiro, transportador e ribossômico. E apenas RNA ribossômico. Então, quando a gente fala do processo de síntese proteica, a gente está falando do processo de fabricação da proteína. E o que está envolvido? Qual o RNA que está envolvido? O RNA como um todo, ele está envolvido, entendeu, pessoal? Então, tanto o mensageiro, quanto o transportador, quanto o ribossômico estão ligados diretamente a esse processo. Agora, se ele pergunta assim, se a questão estivesse falando assim, qual é a fase da síntese de proteína em que qual é o RNA que participa exatamente da tradução, digamos assim, se a pergunta tivesse mais específica, tá bom? Aí seria só o ribossômico, tá? Mas como ela está perguntando assim, qual tipo de RNA está envolvido nesse processo? No processo que ele se refere é o processo de síntese de proteína. Então, de uma forma geral, o RNA, né, com todos os seus representantes, estão envolvidos aí na síntese proteica,
Tá bom? Então, letra D. Olha, essa aqui já veio até com um quadradinho no local onde vai ser, né? A síntese de proteína é um processo que ocorre no citoplasma, com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos, tá bom? Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura que é atribuída ao processo. Qual que é o processo de fabricação da proteína, diretamente falando? É a transcrição? Não é, porque a gente já sabe aqui onde vai estar a resposta certa, né, pessoal? A transcrição, ela é a transcrição, ela é a fabricação do RNA que ocorre lá dentro do núcleo. Então, não é ela. Duplicação também aqui, apesar de não estar dizendo de que é a duplicação, mas geralmente a gente usa o termo duplicação quando a gente fala de replicação também. Isso é do DNA, que acontece no núcleo, né? Agora sim, ó, é a tradução, né? Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura que é atribuída a esse processo de síntese de proteína, né? Da fabricação. Agora sim, ele quer saber o nome da fase, né? Então, como já está aí, é a tradução. Replicação também e duplicação é a mesma coisa, né? E compactação, isso aí é um processo aí que a gente vai mais lidar com isso lá na mitose, na meiose, que é onde ocorre aí a compactação em algumas fases, a descompactação e depois a compactação dos cromossomos, tá bom? Então, isso é um outro processo. Beleza? Então, tradução é, de fato, a fase, né, da produção de proteínas, onde realmente a proteína é formada. E quem faz isso é o RNA ribossômico. Ah, mas ele traduz o quê? Ele traduz aquele código genético que veio lá do RNA mensageiro. Lembra? O RNA mensageiro traz o código. O RNA ribossômico, ele vai traduzir esse código em proteína, mas para ele traduzir esse código em proteína, do que ele precisa? Ele vai precisar de aminoácidos, porque toda proteína é formada de aminoácidos. E o que vai acontecer? Esses aminoácidos vão ser trazidos pelo RNA transportador, tá bom? Vamos refrescando a memória aí, eu falei tudo isso, hein, pessoal? 3. O DNA é uma molécula formada por uma dupla fita, legal, a gente já sabe disso, enrolada uma sobre a outra, que forma uma estrutura helicoidal, né? A gente chama de estrutura dupla hélice, pessoal. Tá? Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação, num processo chamado, né, ou conhecido como... Pô, pessoal, isso aqui está muito fácil. Qual é o processo no qual o DNA ele faz cópias dele mesmo? E ainda agora eu dei uma explicação na questão anterior, quando fala sobre duplicação, né? Eu falei que era a mesma coisa que o quê? Que a replicação. Tá? Tanto que aqui na questão ela se refere a essa replicação como autoduplicação. Ela usa duplicação para você ver como a gente usa o termo duplicação também para se referir à replicação. Então, a tradução não é porque ela é feita pelo RNA ribossômico, a transdução não é porque aqui é um tipo de reprodução especial de procariontes, né? A transdução. A transcrição é o quê? É a fabricação de RNA, né? E retificação, isso aí não tem nada a ver, tá? É só um termo aí para confundir. Então, replicação é a mesma coisa que a autoduplicação do DNA. 4. No processo de duplicação do DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa enzima. Tá, pessoal? Ou seja, deixa eu desenhar aqui para vocês. O DNA está aqui. Aí você lembra que ele se separa, aquilo que eu falei. Ele vai se separar, tá? E aí vem formando uma outra fita complementar. Tá bom? Uma outra fita complementar vem se formando, com suas devidas ligações. Tá bom? E existe uma enzima que é responsável justamente por essa nova formação, dessa fita que vem se formando. Qual que é essa enzima? Existe aquelas enzimas que servem para separar, existem aquelas enzimas que servem para
para fazer a nova fita de DNA. Existem as enzimas que servem para fazer a fita de RNA. E existem aquelas, por exemplo, que servem para distorcer. Existem aquelas que servem para voltar a ligação do DNA depois dessa fase. Né? Ele se separa, forma e depois ele volta e fica no formato normal. Qual seria a responsável que vem sintetizando essa nova fita? É a DNA polimerase, pessoal, tá? É ela que, quando o DNA se separa, você vai perceber que fica uma fita para cada lado, sozinha, dessas vermelhas. Aí a DNA polimerase, ela vem como se fosse essa fita amarela aqui, né? Ela vem na ponta e vai... ela se liga a uma dessas fitas de RNA, né? Uma em cima e outra embaixo, e ela vem sintetizando a nova fita complementar. Tá bom? Então, DNA polimerase. Questão 5. A droga cloranfenicol tem efeitos antibióticos por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. Ou seja, se o remédio impede que a bactéria produza proteínas, ele está automaticamente impossibilitando essa bactéria de sobreviver, porque a síntese de proteína é que faz ela ficar viva, né? Ou se manter ativa num determinado local. Então, esse antibiótico ele vai agir nos ribossomos das bactérias. Tá? Olha que interessante. Ele age no ribossomo da bactéria. Tá? Das bactérias, vamos repor aqui. A droga cloranfenicol tem efeitos antibióticos por impedir que os ribossomos das bactérias realizam sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de quê? O que o ribossomo está envolvido, pessoal? Se um remédio vai impedir do ribossomo funcionar direito, é sinal que automaticamente ele está atingindo uma determinada função. O que diretamente ele vai estar influenciando na produção de quê? Em qual função? Ó, o efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir o quê? Se ele afeta os ribossomos, automaticamente ele vai inibir a produção de ATP. ATP seria, ele produz energia para a célula? Não. Ele produz DNA para a célula? Não. Ele produz RNA mensageiro? Não. Quem faz isso é o DNA. Ele produz lipídios da parede bacteriana? Não. Os ribossomos, pessoal, eles estão diretamente ligados à produção de proteínas. Não esqueçam isso. Ribossomos produzem proteínas. O organismo que precisa produzir proteínas, ele vai produzir através da ação dos ribossomos. Nós temos ribossomos lá no nosso retículo endoplasmático rugoso, lembra? Ou granuloso, aquele que a gente chama. As bactérias têm os ribossomos expostos aí pelo citoplasma, tá? Mas sempre na presença sempre na produção de proteínas. Lembra que nós temos o RNA mensageiro, que traz a mensagem, o transportador traz os aminoácidos e o RNA ribossômico ele vai traduzir esses aminoácidos em proteínas. Portanto, ele atua aí na produção de proteínas, e se essa bactéria, né, for sensível a esse antibiótico, e esse antibiótico impede, né, a produção, aliás, se ele atinge lá os ribossomos, então é sinal que ela não vai produzir proteína, e assim ela não vai conseguir sobreviver no meio onde ela se encontra. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dinâmica do acontecimento. Mais uma aula finalizada aí com vocês, e pode ter certeza que não acabou não. A tendência aqui é piorar, tá bom, pessoal? Piorar no bom sentido. A gente vai para frente e vai vir muito mais conteúdo aí para vocês. Valeu? Fui!